Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com data e hora em Java. É um recurso muito importante que muitas vezes a gente tem que manipular nos nossos programas, são as datas e horários. As datas e horas elas estão presentes em relatórios, registros de banco de dados, tela de aplicações e vários outros recursos. Então são muitas as ocasiões que a gente precisa trabalhar com data e hora. Então saber trabalhar com isso é primordial para um desenvolvedor. Em Java a gente tem a classe Date, que é usada para representar datas e horas. Essa classe ela tem diversos métodos para efetuar a manipulação de datas e horas, mas esses métodos foram descontinuados, né? Hoje eles estão deprecated, então a gente não trabalha mais com eles. Atualmente a classe Date ela serve apenas para representar as datas e não mais para manipulá-las. A manipulação agora é feita por uma outra classe, a classe Calendar. Para criar uma nova data e trabalhar com ela, a gente vai então ter que recorrer e usar a classe Calendar. Então vamos agora ver aí como que nós criamos um novo objeto Calendar, como que a gente trabalha esses passos iniciais para a gente criar aí uma nova data no nosso sistema. Bom galera, como eu já mencionei, né, a classe Date ela é só para representação de datas e horas. Para a gente manipular, a gente vai precisar trabalhar com a classe Calendar. Então, vou criar aqui uma variável Calendar. Só que eu não posso fazer isso aqui, ó, New Calendar. Eu não posso instanciar um Calendar. Por quê? Porque Calendar é uma classe abstrata. Tá? Então, eu não consigo instanciar. Logo, para poder trabalhar, eu vou precisar, né, de um objeto de um tipo filho de Calendar, né? De um filho de Calendar. E aí nós temos três tipos, né? A gente tem o japonês Imperial Calendar, tá? Que é filho de Calendar, que vai representar aí um calendário japonês. A gente tem o Buddhist Calendar, que representa o calendário budista, e o Gregorian Calendar, que é o calendário gregoriano, o nosso calendário. Então, esses são aí os filhos de Calendar. Só que esses filhos também não podem ser instanciados via new, porque eles não estão visíveis, né? Eles não têm visibilidade para a gente poder acessá-los aqui. Então, eles estão lá com uma visibilidade que não é pública e a gente não consegue, então, acessá-los, dar o new nele aqui. Então, como que a gente vai, então, trabalhar? Já que a gente não consigo nem instanciar o pai, nem os filhos. Na verdade, o próprio Calendar já fornece um método para a gente que já cria esse objeto filho e retorna para a gente. Então, a gente nem precisa se preocupar com qual desses objetos criar, até porque a gente nem tem esse poder aqui na programação, mas nem essa preocupação a gente precisa ter, porque o Calendar ele já vai definir conforme o calendário da localidade, qual desses objetos ele vai criar para a gente. Então, basta a gente pegar e usar o calendar.getInstance e a gente já pega um objeto, tá? Uma instância de um desses filhos. No nosso caso, a gente está trabalhando com uma instância de Gregorian Calendar, tá? O calendário gregoriano, que é o nosso, e é com ele que a gente vai trabalhar. Só que a gente sempre a todo momento vai usar a interface da classe Calendar, né, que é a classe mãe. Ok? E aí a gente já tem um objeto Calendar. Por padrão, tá, pessoal? Quando a gente pega um novo objeto do tipo Calendar, quando o getInstance é chamado, ele já retorna um objeto com a data hora atual. Tá? Então,
ele já pega um objeto com a data, né, do dia de hoje e a hora que a gente está nesse momento. Beleza? Ele já retorna com essas informações. Se a gente quiser, né, alterar as informações, atribuir e tal, a gente vai precisar utilizar o método set. Né? A gente vai vir aqui, ó, calendar.set, e aqui a gente vai passar, né, a informação aqui do dado que a gente quer fazer. Quero alterar o que? O dia, a hora. Então a gente informa aqui no primeiro campo o dado que vai ser alterado, né, o dado da nossa data e hora, e depois o valor. Dia, quero alterar o dia. Que dia que você quer colocar aqui nessa data? Dia tal. Então aqui vem o valor, tá? E aqui vem o dado a ser alterado. Quero alterar esse dado colocando esse valor nele. E então, quando a gente usar o método set, a gente tem que passar o dado que a gente quer alterar e depois o valor desse dado. Os tipos de dados eles são definidos por constantes estáticas da classe calendar. Então, aí a gente está vendo agora as principais constantes e o que elas representam, né, no sistema. A gente tem o IMPM, que vai representar o turno do dia, que a gente deseja representar na data. Então, se é manhã ou se é tarde. A gente tem o Day of Month, que representa o dia do mês, né? 1, 2, 3, 30, 29, 31, enfim, qual é o dia do mês que a gente está. A gente tem o Day of Week, que representa o dia da semana, da segunda, terça, sexta. A gente tem o Day of Year, que é o dia com relação ao ano, né? Então a gente tem 1, 2, 200, 300, 365, né? Que é o número de dias que tem o ano. Então, em que dia do ano a gente está? A gente tem o month, que representa o mês, janeiro, fevereiro, março. A gente tem o year, que é o ano, né? 1994, 2000, 2020, 2019. A gente tem o week of month, que representa o número da semana no mês, tá? Então, é a forma que a gente costuma contar mesmo, se a gente está na primeira semana, na segunda semana, né, até na quarta ou na quinta, dependendo do mês. E a gente tem o week of year, que é o número da semana no ano, tá? Se é uma semana, se é duas, até 52 semanas que a gente tem no ano. Então, se é a primeira, segunda, 30ª, 50ª, qual semana que a gente está no ano. A gente tem a hour, que é as horas, né, são as horas, no sistema IMPM, tá? Então, no sistema de turnos, manhã e tarde. A gente tem hour of day, que também são as horas, só que agora no sistema 24 horas, né? No sistema IMPM a gente vai sempre até 12 horas, depois a gente reinicia em uma e vai até novamente 12 horas. Né? Na verdade não chega até 12, até 11h59, depois vira, né, a próxima hora. E já no sistema 24 horas a gente vai, né, até as 23h59. A gente tem o minute, que representa os minutos, second, que representa os segundos, millisecond, que representa milissegundos, se a gente desejar colocar. Tá? Não é obrigado a colocar todas essas informações, mas elas existem. Se nós desejarmos representá-las, elas estão aí. Vale lembrar que o valor dos dados IMPM, Day of Week e month são representados por constantes também da classe calendar. Tá? Então, não só os tipos de dado, mas também os dados do IMPM, Day of Week e do month, que são representados também por constantes estáticas da calendar. Agora a gente está vendo aí quais são os valores e os significados. No caso do IMPM, a gente pode ter o IM, que significa turno da manhã, e o PM, que significa turno da tarde. No caso do Day of Week, a gente tem o Sunday, que é domingo, Monday, que é segunda-feira,
Tuesday, que é terça-feira, Wednesday, que é quarta-feira, Thursday, que é quinta-feira, Friday, sexta-feira e Saturday, sábado. Tá? Então, esses são valores aí para o Day of Week. E para o month, a gente tem January, que é janeiro, February, que é fevereiro, March, que é março, April, abril, May, maio, June, junho, July, julho, August, agosto, September, setembro, October, outubro, November, novembro e December, dezembro. Tá? Então, esses são valores aí para um month. Os demais dados, né, day of month, year, hour, todos os outros são definidos numericamente. Tá? Então, aí já não tem constante, a gente coloca o número que a gente quer. Né? Então, a day of month, né, o dia do mês, 2 é um número. Hour, 3 é um número. Então, a gente representa agora numericamente. Os que eram por constante são esses que eu apresentei para vocês. Ok, galera? Então, vamos ver agora um exemplo, né, de como definir, por exemplo, a data e hora 12/11 de 1994 às 16 horas e 40 minutos. Nesse exemplo, a gente vai usar o método set para representar essa data que eu acabei de falar para vocês, usando aí as informações que eu acabei de apresentar. Bom, pessoal, então, para a gente poder definir aí, usando o set, a data 12/11 de 94 às 16h40, nós vamos pegar aqui o nosso calendar e vamos botar ponto .set. E aí, como aquela dinâmica, primeiro o tipo de dado que eu quero alterar, então vou primeiro alterar o dia. Então, vou pegar aqui, ó, calendar.day of month. Tá? Dia do mês. Quero alterar o dia do mês, dia 12. C.set. Vamos setar agora o mês. Então, a gente usa calendar.month. E o mês que a gente quer setar é November. Novembro, mês 11 é novembro. C.set. Vamos setar agora o ano. Calendar.year. E a gente passa aqui o ano que é 1998. C.set. Calendar. Hour of day, tá? Que a gente quer 24 horas, 16 horas. E finalmente, vamos setar os minutos. Calendar.minute. E são 40 minutos. Ok, pessoal? Então, fazendo isso aqui, a gente criou, uma data que é 12 de novembro, do 11 de 98, às 16 horas e 40 minutos. Ok? Essa é a maneira mais direta, tá, galera? Existem outras maneiras, a gente pode usar outros campos, outros tipos de dados que a gente viu para chegar nessa mesma data. Mas, de acordo com o que a gente está acostumado a trabalhar, essa é a maneira mais direta da gente definir essa data. E existem, naturalmente, várias outras formas de a gente definir essa data através dos outros tipos de dado que a gente tem também disponíveis, que eu apresentei para vocês. Mas essa é a maneira mais intuitiva, por assim dizer. Lembrando mais uma vez, tá, galera, que não é obrigado a a gente setar todas essas informações. Então, assim, a gente seta as informações que a gente precisa na data. Por exemplo, se eu só preciso da hora e dos minutos, eu só vou setar a hora e os minutos. Se eu não estou precisando do dia, mês e ano, eu não vou setar esses dados. Só vou setar hora e minutos.
Então, assim, eu só uso os dados que eu preciso. O que eu não precisar, eu não seto. Tá? Não existe obrigatoriedade de setar tudo. Eu seto apenas o que eu precisar usar e manipular no meu programa, que eu tiver interesse. Bom, existe também alguns setters que permitem que a gente atribua um conjunto de dados em uma só chamada. Tá? Então, a gente tem esse método set que eu acabei de mostrar para vocês, mas a gente tem algumas sobrecargas desse método que permite que a gente passe mais de um valor. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora quais são essas sobrecargas que permitem e como que a gente utiliza elas naturalmente. Bom, pessoal, eu comentei aquele código que a gente tinha feito anteriormente e agora eu estou mostrando para vocês aqui quais são aí as sobrecargas que o nosso método set tem. Esse aqui é o cara que a gente estava usando, tá? A gente C7 botava o tipo de dado, como a gente usou, o dia, o mês, então o tipo de dado que eu quero colocar e depois vem o valor, né? 12, novembro, 98, enfim, esse é o cara que a gente usou aqui. Só que a gente tem outras 3 sobrecargas desse método que nos permitem definir aí de uma maneira mais fácil, tá, as nossas dados. Ao invés de fazer ficar chamando várias vezes o set, eu tenho setters aqui que me permitem setar várias informações por vez. Então eu tenho um set que me permite setar ano, mês e dia. Então eu passo aqui primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Eu tenho um set que me permite setar ano, mês, dia e depois horas e minutos, tá tudo na mesma chamada. E eu ainda tenho um que me permite setar ano, mês, dia, horas, minutos e segundos, tudo na mesma chamada. Ok, galera? Esses caras aqui foram criados porque essa forma aqui são as mais usuais, tá? É a forma como mais se trabalha com datas e horas. Então, já criaram aí setters para essas formas que mais se usa, né? As mais usadas para diminuir o tempo. Ao invés de a gente fazer um monte de set, a gente faz um só passando o que a gente precisa. Lógico que se precisar de algum outro dado, aí tem que recorrer a esse set aqui. Beleza, pessoal? Então a gente pode usar, por exemplo, esse set aqui do meio, esse daqui, para definir aquela data, né? O 12/11 de 94 às 16h40. A gente consegue fazer dessa maneira. Ó. Eu pego C7 e aí passo aqui, ó, primeiro o ano, então 1994, depois o mês, então calendar November, agora o dia 12, a hora 16 horas e os minutos 40 minutos. Defini a mesma data, ó, que eu fiz em todos esses comandos aqui, usei todos esses comandos para definir a minha data, defini num só aqui. Então a gente pode trabalhar com esses caras aqui que a gente consegue aí numa sintaxe mais compacta, mais rápida, já definir a nossa data. Tá? E se precisar, mas eu queria, sei lá, acrescentar os milissegundos, por exemplo, quero acrescentar milissegundos. Pô, então não vou poder usar esse cara aqui porque eu tenho que acrescentar milissegundos? Não, posso usar sim. Basta eu definir, tá? Nesse caso aqui, ó, defino dessa maneira e acrescento o que eu precisar depois, ó. Defini essa data e defino agora com set normal os milissegundos. Não tem problema nenhum. Calendar.millisecond, sei lá, 30 milissegundos. Então, né, a gente tem dia 12 de novembro de 94, às 16h40, né, 0 segundos e 30 milissegundos, porque os segundos a gente não estabeleceu aqui. Então, pessoal, colocamos aqui os milissegundos. Né? Não precisei fazer tudo de novo e botar mais um set aqui, não. Eu uso o cara, passo os dados, né, mais usuais e o que eu precisar a mais eu boto embaixo. Então a gente pode fazer
dessa maneira também. Beleza, pessoal? Uma maneira que nos economiza aí tempo, né? A gente pode fazer de uma maneira mais compacta. Ok, galera? Então nós temos aí, além desse tipo aqui, que é o tipo base, né, do nosso set, passando o tipo de dado e valor, a gente pode usar também esses 3 aqui, tá, para setar aí as informações mais usuais. E assim como tem meios da gente setar essas informações, de nada isso valeria se não tivesse também um meio da gente obter essas informações, quando a gente quisesse pegar os dados ali que estão naquela data. Então, para a gente obter dados, a gente usa o método get do calendar. Esse método ele recebe, né, aquela constante que indica o tipo de dado que a gente quer obter. Por exemplo, eu quero obter a hora, então vou usar hour, né, o hour of day, se eu tiver no sistema 24 horas. Então, eu vou botar lá calendar.hour of day, e aí eu vou pegar, ele vai me devolver qual a hora que está naquele objeto calendar. Então, assim, a gente vai se utilizar deste método para obter, né, valores, dados que estão naquela data. Então, vamos ver agora como que a gente trabalha com o método get do calendar. Bom, pessoal, estamos aí com a nossa data definida, que a gente definiu no exemplo passado, e vamos agora ver como que a gente obtém os dados que estão dentro de uma data-hora, né, dentro de um calendar. Então, vamos supor que eu quero pegar aí o dia, mês, a hora e o dia da semana, por exemplo. Quero pegar esses dados dessa data aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui, eu uso para isso, tá, um método get, como eu falei, ó, por exemplo, cget, e passo o dado que eu quero pegar. Eu quero pegar o dia, então passo aqui o tipo de dado, ó, calendar.day of month. Quero pegar o dia. Então, pessoal, vou colocar aqui, ó, int dia igual, e estou pegando aqui o dia, né, a informação do dia. Quero pegar agora o mês. Int mês igual a cget calendar.month. Peguei o mês. Quero pegar a hora. Int horas igual a cget calendar.get calendar hour of day, né? Vamos pegar no esquema 24 horas. E quero pegar agora o dia da semana, igual a cget calendar.day of week. Beleza, pessoal? Então, fazendo isso, ó, eu usei o get, tá, para pegar aí cada uma das informações que eu desejo pegar da data. Reparem que, por exemplo, ó, eu nem defini dia da semana, mas essa data tem um dia da semana. Ela cai em um dia da semana. Então, se ela cai em um dia da semana, a gente pode pegar qual dia da semana é esse. Ok, galera? Então, fazendo isso, a gente obtém, tá, as informações, né, da data, né, do calendar que nós desejamos. Vamos agora exibir aí essas informações no console. Vou botar aqui dia, 2 pontos, concatenar aqui com dia, mais, vamos fazer um para cada um, né? Mês, 2 pontos, mais mês, concatenar com mês, horas, mais horas, e dia da semana, mais
dia da semana. Beleza, galera? Vamos agora exibir, né, no nosso console. E tá aí, ó. Dia é o dia 12, né? Então realmente é o dia 12. Mês 10. Ah, mas não é mês 11? Sim, é porque a gente começa, né? Lembrando que o mês ele é uma constante, tá, galera? Então janeiro começa no 0, fevereiro é 1, né? Então novembro naturalmente vai ser 10, tá? Porque a gente tem o 0 também. Então, na verdade, dezembro é 11 e novembro é 10, porque a gente começa em janeiro no 0 e não no 1. Por isso que está aparecendo 10 aqui. Claro, tá, pessoal? O certo era a gente fazer, né, um if bonitinho para poder formatar essa data e tal, para a gente ver direitinho. Mas essa questão de formatação de data a gente vai ver mais à frente, tá? A gente vai ver que existem meios bem mais simples a gente formatar e exibir datas. Bom, mês, horas, 16 horas, correto? E dia da semana, né, dia 7. Então, provavelmente aqui a gente está, né, num sábado aqui. Porque a ideia aqui é que num sábado não, numa sexta, porque começa de 0 também, tá? Então a gente aqui vai estar numa sexta-feira, né? Porque a gente começa no domingo com 0, tá? E aí a gente vai até 6, que é o sábado, né? De 0 a 6. Não vamos de 1 a 7, de 0 a 6. Por começar no 0, a gente tem que reduzir aí 1, né? Então, nosso dia da semana aqui é uma sexta-feira. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente faz para pegar as informações que nós desejamos da data. Beleza? E vamos supor que, ao invés de pegar dessa data que eu defini, vamos pegar da data de hoje. Vou comentar aqui, ó. Não estou mexendo em nada, a gente sabe que quando o getInstance é chamado, ele retorna a data e hora atual. E vamos ver quais são essas informações aqui de hoje. Vou executar aqui, ó. E tá aí, ó. Hoje é dia 5, né, de novembro. Estamos aí às 8 horas da noite, 20 horas. E estamos numa quinta-feira. Beleza, galera? Então, estamos aí numa quinta-feira. Então, por isso, tá aqui dia 5. Beleza? Então, pessoal, dessa maneira, tá? Reparem que funciona perfeitamente para qualquer data. Essa aqui é a data atual, as informações da data atual. Aí, se a gente atribui uma data e pega de volta, a gente sabe que é. Beleza, galera? Aqui, galera, não é sexta, tá? Acabei comparando aqui com a data de hoje. Realmente, aqui é um sábado, né? Então, os índices aqui, as constantes, elas devem estar começando provavelmente aí, talvez não do domingo, enfim, não está seguindo a mesma lógica das constantes do mês, mas aqui é um sábado mesmo. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha, tá? Para obter informações de uma data. E a nossa aula se encerra por aqui. Espero que todos vocês tenham entendido aí como trabalhar com datas, né? Entendido aí como colocar informações, setar informações, como obter informações de uma data, né? E entendido aí essa dinâmica toda de funcionamento. Um grande abraço a todos e até a próxima.